Voltamos ao terceiro bloco do Despertar da Consciência. Eu estou aqui na companhia do Sebastião Camargo. Sebastião, nós estamos falando, hoje o tema é que é Deus. Estávamos falando dele. Tira uma dúvida minha, e eu tenho certeza de que é a dúvida de muitas pessoas também, porque já me perguntaram isso. Se Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador, por que hoje nós estamos vivendo num mundo criado por Ele, mas que tem tantas guerras, tantas manifestações agressivas? A ideia era ser pacífica, mas não é, infelizmente. Tanta violência, tantos maus tratos com animais. Por que tudo isso? Quando nós não compreendemos o que é Deus, a lei de amor que gerencia tudo isso, fica complexo analisarmos essas situações. Por exemplo, se não lemos ainda a questão 728 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de destruição, que tudo tem que se destruir para se renovar, porque é uma lei cósmica, nós vamos nos chocar com essas situações. E quando formos analisar essas questões a nível bem terra a terra, não vamos entender que para entender isso nós precisamos sair fora do corpo e analisar com outros olhos. Então, para escrever o livro, nós fomos levados a várias frequências dos estágios evolutivos e participamos, revendo os nossos próprios arquivos e principalmente a humanização de um ser pré-humano para o estágio humano. E se alguém pensa que aí existe guerras, isso aí são brinquedos de criança perto do que eles já fizeram. Só de imaginarmos um Gengis Khan que matava e o guerreiro mais virtuoso, que recebia as maiores honras, seria aquele que fazia uma pia de seres humanos. O monte maior era o guerreiro mais... Isso são estágios. A pessoa, quando assim pensa, esquece que ela também é um Deus. Esquece que o seu universo biológico, principalmente, ou melhor, do universo mental ao universo biológico, tudo está em perene transformação. Então, em constante transformação. E só em nosso corpo físico, em um segundo, morrem mais ou menos 100 milhões de células naturalmente, sem fazermos nada de negativo. Se começarmos a falar do vizinho, pode morrer 1 trilhão dentro do mesmo segundo. Só que, naturalmente, elas renascem a 100 milhões. E quando estamos agindo negativamente, elas não renascem na mesma velocidade. Caso mudemos o pensamento, isso ocorre. E quando entendemos que em nosso corpo físico existe um chamado sistema imunológico, sistema de defesa, no mínimo são 3 forças armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. E quando aparece o chamado inimigo, que nunca foi inimigo, que é o vírus, que ele não é um inimigo, é um ser que está nascendo da vida chamada inerte, do minério, para o vegetal. Ele está na fronteira. Então ele é recebido com bombas atômicas. Então o exército vai para a linha de combate e morrem no combate com bactérias, com elementos, mas colhe as informações para que a Marinha construa os anticorpos. Então as bombas ali nos laboratórios para que a aeronáutica vai lá e lance as bombas, não é isso? O sistema imunológico age mais ou menos assim, só que são guerras químicas, guerras atômicas, que ocorrem sem que a gente perceba. Então, dentro de nós, pode. E no universo planeta Terra, ou nesse corpo maior que é o planeta Terra, onde os seres que ainda fazem guerra, os que causam as badernas, são semelhantes às bactérias, aos vírus que estão atacando o universo. E esse universo precisa se defender. É onde geram essas guerras. E por falta de habilidade, por exemplo, hoje, no meu universo, nenhum vírus é tratado como inimigo, mas como parceiro. Por isso, há quase 17 anos, não tomamos mais medicamento, porque eles não são elementos agressivos. E por mais que eles sejam agressivos fora, quando eles chegam em nosso universo, existem leis. E quando nós percebemos o porquê está acontecendo a anomalia, admitimos que ela está ocorrendo, e como outro dia, um processo com um aparente resfriado, estava espirrando aquela coisa,
E eu percebi, mas eu prego para todo mundo que todo o processo de elegia, sem exceção, é dificuldade de relacionamento. E estava passando por uma situação semelhante e quando eu assumi que era isto, foi desaparecendo e tudo ficou em harmonia rapidamente. Então, quando nós entendemos esse processo de relacionar com outro ser e já começamos a usar outras armas, como Allan Kardec falou para um coronel, na época da codificação, ele veio acusar os espíritos de sua perturbação. Allan Kardec falou, isso não é possível. Mas supondo que seja, você não vai vencê-los com baionetas. As armas são outras, as armas são morais. E pior do que eles, pior do que os obsessores, são as nossas más tendências. São elas que os atraem. Então, se você trabalhar as más tendências, ele colocou como únicos meios de trabalhar as más tendências. Transformação moral e a prece fervorosa, ou seja, o conhecimento de causa e a nossa transformação. Então, quando nós vemos as guerras fratricidas ocorrendo, é um exercício da inteligência que ainda não tem o amor. Tem o intelecto, mas não tem ainda nem o emocional, talvez, em exercício. Então, são seres que estão vindo no processo evolutivo. Ainda não são Chicos, não são Franciscos, não são Mahatmas. Então, não chegaram nesse estágio. Porque Mahatma Gandhi era violento, não era? Sim. Ele pacificou-se e tornou-se pacificador. Então, esses seres estão vindo no processo. E quem condena os que estão agindo assim, ainda são piores do que os que fazem. Porque os que fazem já assumiu a sua condição. E quando eu estou condenando alguém que está fazendo uma coisa que eu falo que é negativa, eu estou trazendo o que eu estou condenando para dentro do meu universo e fatalmente amanhã eu passarei pela mesma situação. Por exemplo, hoje eu condeno a carne do animal e falo que a carne não presta. Por que não presta? Ela não é uma expressão de Deus? É o que entra pela boca ou o que sai que complica a vida do homem? Então, alguém está sendo indelicado com os animais. E eu? Às vezes, para reivindicar a pacificação ou o tratamento para os animais, eu agrido o ser humano mais violento do que ele agride o animal. Eu sou melhor do que o que está agredindo o animal? Todos os seres merecem igual respeito. Então, quando nós vamos entendendo que cada ser está num estágio evolutivo diferenciado, e no meu próprio corpo, mesmo que eu não faça nada desarmônico, as células precisam morrer para renascer cada vez mais saudáveis, mais experientes, etc. As células do meu sistema imunológico, elas duram no máximo de 6 a 8 dias. Allan Kardec acreditava que toda a energia do nosso corpo biológico se renova totalmente em 2 meses. Isso está na revista de 1864. Então, tudo se renova para que esse transformismo, vamos dar um exemplo, esta chamada energia átomo, a nível de nêutron, transforma-se em próton. Então, o núcleo atômico, a energia nêutron, precisa morrer para que o próton possa nascer. Então, deixa eu entender, como eu citei o caso das manifestações. Eu encarar aquele manifestante que destruiu patrimônio público, se eu olhar para ele como uma bactéria, eu criticá-lo como tal, eu vou estar sendo pior do que ele. Exatamente. Por exemplo, tem pessoas que falam mais ou menos assim. Nós pegamos aquele caso do moço que tirou o couro do gatinho vivo e perguntamos para alguns espíritas, o que faria você se estivesse no lugar dele? Principalmente os seres que defendem os animais, nesse sentido de defender o animal e esquecer do ser humano, e achar que o ser humano não é um animal também. Aí ele falou, eu faria o mesmo com ele. Então você é pior do que ele. Porque ele está fazendo ainda por ignorância com um ser, né, que está vindo um passo atrás. Porque ele poderia estar fazendo simplesmente aquilo lá, matando o animal primeiro, tirando o couro e fazendo o almoço. Porque tem muitas pessoas que comem carne de gato. Tem lá o seu banquete. Sim. Mas ali ele estava fazendo pelo prazer, só que eles não leram pelo menos a gênese do moço chamado Allan Kardec. Ele fala que o ser, a nível instintivo, ele mata por matar. Ou melhor, em primeiro lugar, ele mata para preservar a sua vida. Ele mata porque ele precisa se nutrir. No segundo momento, ele mata por prazer. É o caçador. Ele mata para ver o tombo, é assim que o pessoal fala.
Só que no terceiro momento do seu estágio evolutivo, além dele matar pelo prazer, ele tem uma emoção. Ele sabe se aquele prazer foi bom ou se não foi bom. Ele mata também por autodefesa. Ainda mata. Ele mata por autodefesa, mas ele já mata pelo prazer e agora ele sabe que está nascendo uma coisa. Então foi legal essa pescaria, nós nos divertimos, a emoção foi boa, não foi legal, então isso nós chamamos de emoção. Então já está nascendo do instinto, a sensação, agora a emoção. Então no terceiro estágio acontece isso, só que no quarto estágio essa emoção vai dizer a ele, isso é legal ou isso não é. Aí nasce o sentimento, ou a consciência de culpa ou a consciência liberta aprovando o seu ato. Por exemplo, ele amassa uma folha e faz um chá. Então a consciência determinou a ele, através do sentimento, que esse ato foi nobre. Ele promoveu um ser do estágio vegetal para o reino humano. E ao mesmo tempo, se ele amassa a folha, a partir desta postura, desse sentimento, ele vai detectar que ele destruiu alguém sem objetivo algum. Então ele fez um ato negativo. E esses estágios vão atravessando até que ele se veja como responsável pelo todo. Aí ele chega ao estágio de amor incondicional. Ele vai fazer tudo o que ele gostaria que os outros fizessem. Ele vai amar o todo incondicionalmente. Ele vai ver o assassino, alguém que ainda não tem os valores morais, com uns olhos do mesmo amor que ele está vendo a vítima. Só que ele está vendo a vítima de hoje, que pode ter sido o assassino ou o algoz de ontem. Ela se ressarcindo, reparando perante a lei, e o outro ainda entrando no processo de chamado endividamento para que no futuro ele possa aprender a lição que lhe falta para completar o seu percurso. Tá ótimo, a gente vai para mais um intervalo. A gente volta rapidinho, não sai daí.